do Senhor Jesus. Vamos terminar essa lição. Em nome de Jesus, o terceiro tópico, segundo o sangue do Cordeiro Pascual, o terceiro, o sangue da nova aliança, e a conclusão para nós terminar essa lição. Em nome de Jesus, aqui é o final da lição. Que fala sobre a Páscoa, a salvação na Páscoa judaica. Oh, glória a Deus. O sangue do Cordeiro Pascual, antes do aviso da última praga sobre os egípcios, antes da última praga, Deus ordenou, a última praga da morte, né? Deus ordenou aos judeus que preparassem um cordeiro para cada família, como diz lá em Êxodo capítulo 12, versículo 3. A orientação era a seguinte: após matarem um cordeiro, os israelitas deveriam passar o sangue da vítima, que é o cordeiro, nas ombreiras e no umbral da porta das suas casas, como diz lá em Êxodo capítulo 12, versículo 7. Isso serviria de sinal para que, quando o Senhor passasse e ferisse os primogênitos do Egito, conservando a vida dos israelitas, os servos do Senhor, com sangue no cordeiro, ele não feria os primogênitos dos filhos dos israelitas de Deus. Como diz lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13, primogênito. Assim, a orientação divina protegeu os primogênitos dos israelitas, e o sangue do Cordeiro Pascual foi o símbolo da proteção deles diante a morte. Protegeu diante a morte a todos pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus. Nesse sentido, o sangue de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, nos protege da morte eterna e da maldição originada pelo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim, em nome de Jesus: mas se andamos na luz, se a gente andar na luz como ele andou na luz, tendo vós comunhões um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todo pecado, purificou a cada um de nós do pecado. Em 1 João capítulo 1, 5, versículo 12, ele diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Quer dizer, que tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E na nossa lição, no tema, aqui abaixo, Deus diz assim, meus amados irmãos: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. O sangue da nova aliança. Em um Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa, na última ceia, Jesus afirmou que o seu sangue era o símbolo da nova aliança, quando diz lá em Lucas capítulo 22, versículo do 14 ao 20, a ceia do Senhor. Vamos ler, né? Deixa Deus me conduzir. Deus maravilhoso, me perdoe, meus amados irmãos,
Deixa Deus nos conduzir. Tudo é para a honra e glória de Jesus Cristo. Vou ler aqui em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 30. E ele diz ali, ó: enquanto comia, Jesus tomou o pão, ele abençoou e o partiu e deu-lhe os discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Sobre o sangue, ele vai dizer: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o cumprimento da palavra de Deus, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Derramou o sangue dele para remissar, para perdoar nossos pecados, em nome de Jesus. Como ele diz, não é isso, meus amados irmãos? Então, aqui a nova aliança que nós temos com Jesus é o sangue de Jesus, que por muitos para perdoar nossos pecados, como ele diz, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, para nos perdoar os nossos pecados. Então, é a aliança de Deus conosco pelo sangue de Jesus. Deus é maravilhoso, glórias a Deus. O povo lá no Egito clamaram ao Senhor e ele escutou o clamor do povo. Quando eles sofreram 430 anos, que eu não me engane, ali clamando ao Senhor, e Jesus lembrou o que ele tinha dito a Abraão, Isaac e Jacó, a terra prometida aqui lá na leite e mel, que tinha prometido a Israel, e tem nos prometido a vida eterna ao Senhor através do Filho. E Deus, antes da fundação do mundo, como lemos na primeira lição, Deus deu uma promessa de salvação a cada um de nós, como diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que viriam da mulher a semente, que ia ser ferida, ia pisar a cabeça da serpente. Nosso Deus foi ferido na cruz, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e pisou na cabeça da besta, que é Satanás. E nós temos como entrar na glória celestial pelo sangue de Jesus. Então, a Páscoa, meus amados irmãos, é o nosso Senhor Jesus. A Páscoa significa para os egípcios, significa o juízo divino sobre o Egito, o juízo de Deus. Para os israelitas, a saída do Egito, a passagem para a liberdade. Para nós cristãos, é a passagem da morte, que a gente era morto, dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. A vida, e temos que ser santo para que venhamos ver nosso Senhor Jesus, como diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que eu não me engano, que sem a santidade não veremos a Deus, em nome de Jesus. Porque Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Para encerrar, eu vou ler Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Quer dizer, e eu vos te dei vida, enquanto estavas morto de ofensas e pecado no mundo, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, nossa Páscoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 12, está lá, em nome de Jesus, que o nosso Pai, o Salvador, nosso Deus, deu o Filho unigênito por amor à humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Até a próxima lição. Aqui foi o final dessa lição. Que Deus abençoe, meus amados irmãos.
e perseveram até o fim, em nome de Jesus. Amém.